O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reunirá hoje, quarta-feira, para discutir a redução da taxa básica de juros da economia brasileira. Denise Campos de Toledo, qual a expectativa? Olha, Kaline, é uma expectativa quase unânime que virá mais um corte de 0,75 ponto percentual. Na verdade, o próprio Banco Central deu essa sinalização na última reunião, quando falou da possibilidade de mais um corte e depois interrupção. Então, essa é a grande expectativa hoje. Haverá ou não a interrupção? Nós tivemos o mercado futuro de juros indicando talvez a possibilidade de mais uma redução depois de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, dado o tombo da economia brasileira, a necessidade de algum estímulo adicional, não agora, mas mais à frente, porque qualquer mexida agora dos juros vai ter uma repercussão daqui 6 meses, 9 meses, né? Nós já estamos no menor nível já registrado da Selic, a gente tem um problema seríssimo de formação de juros na ponta final, na concessão de crédito, além das dificuldades de acesso ao crédito nas várias linhas que foram lançadas pelo governo, nas linhas tradicionais também, esse é um problema constante aqui do Brasil. A gente tem custos específicos em algumas linhas, mas no geral a gente vê que os juros do Brasil ainda são muito mais altos, muito além do que essa taxa básica de juros. A gente tem juros mensais muito superiores à taxa básica anual. Então, esse é o problema a ser resolvido aí em relação ao sistema financeiro, tem tributação sobre o crédito e tudo mais. Só que a redução dos juros tem implicações, por exemplo, sobre a dívida do governo, tem outras implicações aí, pode estabelecer um clima, um cenário para novos cortes dos juros, mesmo no custo do crédito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Um dos diretores do Banco Central que mais defendem aí cortes adicionais dos juros, o Kang Suk, não vai participar, ele está cuidando de um parente por causa de doença no exterior, ele está nos Estados Unidos, então sai de cena aí um dos que mais defende e que sinalizou, inclusive, que não se chegaria ao limite de corte dos juros apenas com essa redução de 0,75 ponto percentual. Agora, vendo os dados de ontem do comércio, vendo os serviços de hoje, a gente vê que a economia brasileira precisa, sim, de mais estímulo. E o mercado, Denise, como tem se comportado nessa reabertura? Olha, muita volatilidade, continua aquela preocupação com a possibilidade de uma segunda onda de contaminação, especialmente na China, com um problema registrado em Pequim. Isso está mexendo um pouco com o humor do mercado. Tem a questão dos Estados Unidos também, só que lá nos Estados Unidos ontem eles deram algumas explicações que acalmaram um pouco o mercado em relação a isso, falando das cidades que abriram mais bares e restaurantes. Então, quando houve exagero na flexibilização, é que houve aumento do contágio, dos novos casos de coronavírus. Então, isso trouxe um certo ânimo e acabou dividindo o mercado. Então, hoje nós temos bolsas em alta, bolsas em queda. Na Europa, o tom é mais positivo. A Bolsa da França sobe 1,26%, Reino Unido 0,56%. E o dólar aqui no Brasil, ele inicia os negócios em queda, mas isso aconteceu ontem também. E depois o dólar reagiu. Agora ele cai 0,36%, cotação de venda em R$ 5,21. Agora um detalhe, o dólar sofre influência da decisão dos juros e da sinalização que será dada pelo Banco Central em relação aos futuros passos de política monetária. Juros menores tornam menos atraentes os investimentos aqui no Brasil e essa queda quase contínua que nós tivemos na Selic é responsável em boa parte pelo avanço muito forte que o dólar teve. Nós tivemos uma acomodação quando entrou aquela euforia do mercado financeiro com a reabertura de várias economias, mas na verdade o dólar vem sentindo muito reflexo da diminuição do fluxo de investimentos no país, o que tem muita relação com os juros muito baixos que são praticados hoje aqui.